O que acontece quando uma esposa devota é publicamente humilhada pela amante do marido? Você acha que ela desmorona em derrota? Pense de novo. Esta não é apenas uma história de infidelidade. É um relato de vingança calculada e transformação gloriosa. Você está prestes a testemunhar como uma mulher ridicularizada por seus vestidos simples orquestra uma queda tão épica, tão perfeitamente executada, que coloca um magnata de joelhos. Ela não apenas se vinga, ela redefine completamente o jogo. Fique atento, pois no momento em que uma esposa aparentemente submissa chega em alta costura e as câmeras começam a piscar, tudo muda. O salão de baile do majestoso Teatro Municipal de São Paulo, ou talvez o exclusivo Hotel Unique, brilhava com aquela luz incandescente que só o dinheiro antigo e a nova ambição podiam gerar. Era o Gala Anual Coração da Cidade, um evento-chave para a elite filantrópica da capital paulista. Lustres de cristal, pesados como cascatas congeladas, derramavam luz sobre mesas repletas de arranjos florais que custavam mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. O ar estava carregado com um perfume caro, o tilintar das taças de champanhe e o murmúrio baixo e autossatisfeito dos personagens mais poderosos da cidade. Isabela Albuquerque se movia entre eles com a graça discreta que havia aperfeiçoado durante 15 anos de casamento com Rogério Albuquerque. Aos 42 anos, ela ainda era uma mulher de beleza clássica, com serenos olhos azuis e cabelo loiro mel preso em um coque simples e elegante. Naquela noite, ela vestia um vestido de seda azul safira escura de Glória Coelho. Era discreto, de bom gosto e com pelo menos 3 temporadas de idade. Em um mar de lantejoulas, plumas e decotes ousados, Isabela era um retrato de elegância atemporal, quase esquecível. Ela sabia disso e, na maioria das noites, se sentia confortável com isso. No entanto, naquela noite, se sentia diferente. Seu marido, Rogério, era um tubarão em um terno sob medida. Ele não estava apenas na sala. Ele era o dono da sala. Seu império imobiliário, Albuquerque Holdings, tinha seus tentáculos de aço e vidro envolvendo metade do skyline da Avenida Paulista. Ele era carismático, com uma risada sonora que atraía a atenção e um sorriso que podia desarmar seus concorrentes mais ferozes. Mas durante o último ano, esse sorriso raramente havia se dirigido a Isabela. Ela o viu do outro lado do salão presidindo uma tertúlia perto das exibições do Leilão Silencioso, e ao seu lado, praticamente fundida a ele, estava Tainá. Tainá Campos era tudo o que Isabela não era. Tinha 26 anos com uma madeixa morena brilhante que caía sobre seus ombros e um corpo moldado em um reluzente vestido de lantejoulas douradas que deixava pouco à imaginação. Era uma influencer de redes sociais, uma estrela de reality TV, uma mulher cuja carreira inteira tinha se construído sobre ser vista. Sua risada era alta e gutural, um contraste marcante com os discretos cochichos das outras mulheres. Era a amante de Rogério, um fato que era talvez o segredo pior guardado em seu círculo social. A mão de Isabela apertou sua pequena clutch. Ela havia aceitado vir naquela noite pelo bem das aparências, uma frase que havia se tornado o lema não oficial de seu casamento. Rogério havia insistido. "É pelo hospital infantil, Isa. Temos que mostrar uma frente unida", havia dito, sua voz suave como mármore polido, enquanto seus olhos já estavam distantes, provavelmente em seu telefone, enviando mensagens para Tainá. Ela tomou um gole revigorante de seu champanhe e começou a lenta e familiar valsa de uma esposa de sociedade
movendo-se de um círculo de conversa para outro, trocando elogios com pessoas que conhecia há anos. "Isabela, você está adorável", disse Margarida de Castro, cujo próprio vestido era um turbilhão de babados de Marta Medeiros. "Você também, Margarida", Isabela respondeu com um sorriso genuíno. Na verdade, ela gostava de Margarida, mas seu olhar continuava sendo atraído para Rogério e Tainá. Ah, meu Deus! Eles estavam de pé com um grupo que incluía alguns dos investidores mais importantes de Rogério, incluindo o formidável magnata chinês, o Sr. Chen. Rogério gesticulava amplamente, contando uma história, e Tainá se agarrava ao seu braço, olhando para ele com uma expressão de pura e descarada adoração. Era uma performance, e uma nauseantemente boa. Isabela sentiu uma dor familiar, uma mistura surda e latejante de humilhação e mágoa. Não era mais o caso em si que a feria mais profundamente. O choque inicial havia azedado há muito tempo em uma espécie de dor crônica. Era a desfaçatez. Rogério não apenas tinha uma amante, ele a exibia. Ele estava desafiando Isabela a confrontá-lo, a armar um escândalo. Como se sentisse sua atenção, os olhos de Tainá, afiados e verdes como os de um gato, se dirigiram pelo salão e se encontraram com os de Isabela. Um sorriso lento e petulante se espalhou por seus lábios perfeitamente pintados. Ela sussurrou algo no ouvido de Rogério. Ele olhou para Isabela, sua expressão momentaneamente indecifrável, antes de se voltar para sua audiência. Mais tarde, enquanto Isabela falava com a presidente da gala, ela ouviu a voz de Tainá, aguda e audível de um grupo próximo. "Você pode acreditar nisso? Parece que ela acabou de sair de um catálogo de 2010, disse Tainá, sua voz escorrendo com condescendência. Algumas risadinhas servis a seguiram. "Quero dizer, eu entendo que ela é de uma certa geração, mas esta é a gala coração da cidade, não uma reunião de clube de leitura de condomínio. Rogério tem uma imagem a zelar. É uma pena que a esposa dele não pareça se importar." E as palavras atingiram Isabela com força física. Não era apenas um insulto, era um despojo público de seu valor, uma declaração de que ela não era a mais adequada para o mundo que havia ajudado Rogério a construir. A mulher que havia organizado inúmeros jantares para seus clientes, que havia se lembrado dos nomes de seus filhos e seus vinhos favoritos, que o havia apoiado através de crises financeiras e batalhas corporativas, agora estava sendo descartada como uma relíquia antiquada pela mulher que dormia na cama de seu marido. Suas bochechas ardiam. Ela quis se virar, ir até lá e apagar o sorriso petulante do rosto de Tainá. Ela quis gritar com Rogério por permitir isso, por criar o ambiente onde tal falta de respeito podia florescer. Mas não o fez. Em vez disso, ela se desculpou com um murmúrio tranquilo e caminhou para a varanda. Com a postura reta como uma tábua, o ar fresco da noite foi um alívio. Abaixo, o Parque Ibirapuera era um mistério escuro e extenso, suas bordas contornadas pelas luzes da cidade. Ela apertou a fria balaustrada de pedra com os nós dos dedos brancos. Ela tinha sido uma tola. Sua dignidade, seu sofrimento silencioso, sua crença em manter uma frente unida. O que isso tinha lhe rendido? Havia sido interpretado não como força, mas como fraqueza, como permissão. Rogério a encontrou lá 10 minutos depois. "Aí está você", disse ele em um tom despreocupado, como se não tivesse ficado parado enquanto sua amante zombava dela. "O Sr. Chen está prestes a ir embora. Quero que nos despedimos, juntos." Isabela se virou para encará-lo com os olhos frios. "Eu ouvi o que ela disse, Rogério." Ele teve a decência de parecer momentaneamente desconfortável.
Ele afrouxou a gravata. Tainá pode ser um pouco exagerada. Ela é jovem. Não entende as nuances do nosso mundo. As nuances? A voz de Isabela era perigosamente baixa. A nuance onde você permite que sua amante humilhe publicamente sua esposa enquanto você tenta fechar um negócio. Está isso no manual? Ele hesitou. Ah, pelo amor de Deus, Isabela, não seja tão dramática. Ele explodiu. Sua paciência, sempre escassa ultimamente com ela, evaporando. Foi um comentário tolo sobre um vestido. Um vestido? É disso que se trata? Se você quer um vestido novo, vá comprar um. Compre 10. Compre a porcaria da loja inteira. Você sabe que não me importo com o dinheiro. Isso foi tudo. Esse foi o cerne de seu desprezo. Ele pensou que se tratava de um vestido, ele pensou que sua dor, sua humilhação, toda a sua identidade podiam ser apaziguadas com uma tarde de compras. Ele não a via mais como uma parceira, nem mesmo como uma pessoa. Ela era apenas mais um de seus ativos, um que aparentemente havia se desvalorizado com o tempo. Você tem razão, disse ela. Sua voz de repente clara e completamente desprovida da emoção que ele esperava. É um comentário tolo sobre um vestido. Rogério olhou para ela, surpreso com sua repentina capitulação. Ele esperava lágrimas, recriminações, outra discussão exaustiva que não levaria a lugar nenhum. Seu plácido acordo o desarmou. Certo, disse ele cautelosamente. Então vamos nos despedir do Sr. Chen. Enquanto ela retornava ao deslumbrante salão de baile ao lado dele, apresentando a imagem perfeita da esposa que o apoia, algo dentro de Isabela mudou. A dor não desapareceu, mas se cristalizou. Endureceu em um único e nítido ponto de propósito. Rogério estava certo, não se tratava do vestido. Tratava-se de tudo o que o vestido representava, e ele, em sua arrogância, acabara de lhe entregar a arma de que precisava. Ele pensava que ela era uma relíquia de uma época passada. Ele e sua amante barulhenta, ostensiva e moderna, pensavam que seu estilo de força tranquila era obsoleto. Eles estavam prestes a descobrir o quão errados estavam. Enquanto sorria gentilmente para o Sr. Chen, ela fez um voto silencioso. Ela não deixaria Rogério. Ainda não. Isso seria muito fácil, muito previsível. Não, ela não seria a esposa trágica que se desvanece na escuridão. Ela se tornaria a mulher que Rogério não podia se dar ao luxo de perder, e a mulher que Tainá nunca poderia esperar ser. O jogo havia começado e Isabela Albuquerque, uma mulher de uma certa geração, estava prestes a reescrever as regras. Os dias que se seguiram à gala foram um estudo de tranquilidade enganosa. Na superfície, nada mudou no cavernoso apartamento dos Albuquerque na Avenida Europa. Rogério estava ocupado, consumido pelas negociações finais do acordo com Chen. Ele chegava tarde em casa, com um cheiro tênue do inebriante perfume de Tainá, e saía cedo, com a mente já em planilhas e leis de urbanismo. Ele e Isabela se moviam um ao redor do outro, com a coreografia praticada e distante de um casal de muitos anos que havia ficado sem coisas para dizer. Ele confundiu o silêncio dela com aquiescência, sua calma com derrota. Foi um erro de cálculo fatal. Para Isabela, o apartamento havia se transformado de um lar em um quartel-general. A humilhação na gala não a havia quebrado, havia a forjado. A dor surda da traição havia sido substituída pelo fogo frio e claro da resolução. Ela não era mais uma vítima na história de sua própria vida. Ela era a arquiteta de seu próximo capítulo. Seu primeiro movimento não foi em direção a um advogado de divórcio, mas em direção ao seu laptop.
Ela não pesquisou a divisão de ativos ou arranjos de custódia. Em vez disso, passou horas no antigo escritório de seu falecido pai, um cômodo que Rogério nunca entrava, cercada por seus livros encadernados em couro sobre finanças e história da arte. Seu pai, um respeitado banqueiro de investimentos, havia-lhe ensinado mais do que apenas a apreciar um Monet. Ele a havia ensinado a ler um balanço e, o que é mais importante, a entender que o verdadeiro poder raramente grita. Isabela começou desenrolando meticulosamente suas próprias finanças do labiríntico império de Rogério. Ao longo dos anos, ela havia prestado pouca atenção, permitindo que ele e seu exército de contadores gerenciassem tudo. Agora, ela perscrutava cada extrato, cada fundo, cada veículo de investimento que carregava seu nome. Ela descobriu que, graças a um pressagioso acordo pré-nupcial que seu pai havia insistido e a várias heranças que havia recebido, ela era mais rica, independentemente do que Rogério provavelmente se lembrava. Ela não era apenas uma dependente, ela era uma sócia silenciosa. Seu segundo passo foi um telefonema, não para uma amiga para um almoço choroso, mas para um número que ela não discava há mais de uma década. Alexandre, disse ela, sua voz suave e segura. Sou Isabela, Isabela Albuquerque. Do outro lado da linha, em um elegante ateliê paulistano, Alexandre Retkovich, um dos estilistas mais reverenciados e reclusos do mundo, fez uma pausa em seu esboço. Ele se lembrava de Isabela não como a esposa de um magnata brasileiro descarado, mas como a filha de seu velho amigo, uma jovem com uma compreensão tranquila e inata do estilo que era uma raridade. Isabela, disse ele, sua voz quente de surpresa. Ma chérie, faz tempo demais. O que posso fazer por você? Eu preciso de um vestido, Alexandre, disse ela simplesmente. Não, eu preciso de mais do que um vestido. Eu preciso de uma armadura. Intrigado, Alexandre ouviu enquanto Isabela lhe explicava não os detalhes sórdidos do caso do marido, mas a essência de seu objetivo. Ela não falou de vingança ou humilhação. Ela falou de recuperação de presença, de fazer uma declaração sem proferir uma única palavra. Ela não era uma mulher desprezada. Ela era uma mecenas com uma visão. Era uma linguagem que Alexandre entendia perfeitamente. Não me interessa o que está na moda, concluiu Isabela. Me interessa o que é eterno. Deixe comigo, disse Alexandre. Uma faísca criativa se acendeu. Tenho uma ideia, algo transformador. Ele lhe disse que voaria para São Paulo para uma consulta privada na semana seguinte. A peça final de sua estratégia inicial foi a mais crucial. Isabela sabia que um vestido novo, por mais espetacular que fosse, seria apenas um espetáculo fugaz, sem a narrativa certa. Ela precisava controlar a história. Para isso, ela recorreu aos melhores. Ela garantiu uma reunião com Sara Freitas, a diretora da Freitas Comunicações, uma firma de relações públicas tão exclusiva e eficaz que nos círculos de mídia eles eram conhecidos como as fazedoras de rainhas. Sara era uma lenda, afiada, impecavelmente vestida e notoriamente seletiva com sua clientela. Ela não lidava com escândalos, ela construía legados. Elas se encontraram em um discreto salão de chá no Hotel Fasano. Sara, com seu bobe preto severo e seu olhar penetrante, ouviu atentamente enquanto Isabela expunha sua situação. Novamente, Isabela foi estratégica. Ela pintou um quadro não de um casamento em crise, mas de uma mulher em uma encruzilhada. Por 15 anos eu fui a senhora Rogério Albuquerque, explicou Isabela, com as mãos calmamente apoiadas em seu colo. Eu apoiei as ambições dele. Eu criei nossos filhos.
e gerenciei nossas obrigações sociais. Eu fui uma parceira na construção do nome Albuquerque. Agora, eu sinto que é hora de cultivar minha própria identidade, de sair à luz em meus próprios termos. Ela mencionou seu desejo de reviver a Fundação Beneficente, inativa de sua família, a Fundação Vega para as Artes, focando na educação artística para crianças desfavorecidas, uma causa pela qual ela era genuinamente apaixonada. Ela estava aproveitando sua própria história, seu próprio nome, aquele que tinha antes de Albuquerque. Sara a observou, com um brilho de admiração em seus olhos. A maioria das mulheres que vinham até ela estava em pânico, desesperadas para salvar uma reputação. Isabela estava calma, serena e pensando 3 movimentos à frente. Ela não estava pedindo a Sara para limpar uma bagunça. Ela estava a convidando para construir um monumento. E Rogério? Perguntou Sara com a voz neutra. Qual é o papel dele nesta evolução? Rogério, como sempre, está focado em seus negócios, disse Isabela com um pequeno sorriso enigmático. Ele acredita que o meu mundo é muito pequeno. Ele não tem ideia da magnitude de meus planos. Ele pensa que minha maior ambição é redecorar a casa de veraneio em Trancoso. Os lábios de Sara se curvaram em um raro sorriso cúmplice. Homens como seu marido muitas vezes sofrem de uma falta de imaginação quando se trata de suas esposas, observou. Eles veem a mulher com quem se casaram há 20 anos, não a mulher em que ela se tornou. Então você quer lançar sua fundação e você quer fazer isso de uma forma que seja impossível de ignorar. Exatamente, confirmou Isabela. O gala anual de mestres modernos no MASP é em 6 semanas, disse Sara com a mente já trabalhando. É o evento mais fotografado da temporada de primavera, mais imprensa do que a gala Coração da Cidade por um fator de 10. Todos que são alguém na arte, nas finanças e na mídia estarão lá. Esse será o nosso palco. Um plano começou a se formar entre elas. Uma campanha cuidadosamente orquestrada de sussurros e vazamentos estratégicos. Eles plantariam histórias nas colunas certas, não sobre o caso, mas sobre o ressurgimento de Isabela Albuquerque. Histórias sobre a reativação do legado filantrópico de sua família, sobre sua paixão pela arte, sobre sua tranquila influência. Elas a construiriam peça por peça, criando uma narrativa tão convincente que para quando ela pisasse naquele tapete vermelho, ela não seria apenas a esposa de Rogério Albuquerque. Ela seria uma força por direito próprio. Quando Isabela voltou para o apartamento naquela tarde, Rogério estava em casa cedo pela primeira vez. Ele estava ao telefone, passeando pela sala de estar. Não, Tainá, você não pode vir, ele estava dizendo. Sua voz um grunhido baixo e frustrado. A gala do MASP é outra coisa, é só para a lista A, mesas corporativas. Minha mesa é para investidores. Ele fez uma pausa. Não se trata de você. É sobre negócios. Isabela passou por ele, um fantasma em sua própria casa. Ele mal olhou para ela. Ele estava muito ocupado gerenciando as expectativas de sua amante, completamente alheio à tranquila revolução que estava sendo tramada a poucos metros de distância. Ele estava travando a batalha errada, vigiando a frente errada. Ele estava tão concentrado na barulhenta e ofuscante distração de Tainá que não percebeu a silenciosa mudança tectônica que estava ocorrendo logo abaixo de seus pés. A esposa que ele dava por garantida estava tranquilamente afiando suas armas, reunindo seus aliados e se preparando para subir a um palco que ele não podia controlar. As 6 semanas que antecederam a gala do MASP foram uma aula magistral de sutileza. Enquanto Rogério estava consumido
pelas etapas finais e frenéticas de seu acordo com Chen, um acordo que Isabela sabia que estava se tornando mais complicado do que ele deixava transparecer. Ela estava silenciosamente construindo sua coalizão. Esta não era uma guerra a ser vencida com gritos em seu hall de mármore, mas com almoços discretos, amizades reacendidas e o gotejamento lento e constante de informação para os canais certos. Sua primeira e mais importante aliança foi com uma mulher chamada Bia Dubois, a viúva de um diplomata e uma figura venerada no mundo da arte. Bia era prima de Alexandre, o estilista, uma mulher que se movia com a tranquila autoridade de alguém que havia visto impérios ascenderem e caírem entre coquetéis. Ela tinha sido uma querida amiga da mãe de Isabela, e Isabela sempre havia admirado sua sabedoria e seu conhecimento enciclopédico da sociedade paulistana. Elas se reuniram no A Casa do Porco Bar, um baluarte de charme do velho mundo que se sentia a um mundo de distância dos locais da moda e transitórios que Tainá frequentava. Sobre taças de vinho verde, Isabela expôs a história completa, sem esconder nada. Ela falou do caso de Rogério, da zombaria pública de Tainá e da profunda subestimação de seu marido. Bia ouviu, seu rosto elegantemente enrugado, sem trair nada além de uma concentração pensativa. Quando Isabela terminou, ela se inclinou sobre a mesa e deu um tapinha na mão dela. "Minha querida", disse sua voz um murmúrio baixo e culto. "Homens como Rogério Albuquerque constroem seus mundos sobre os alicerces que suas esposas lhes fornecem. Eles se acostumam tanto com a estabilidade que se esquecem que o alicerce está lá, até que ele racha. Então você não está apenas redecorando a casa, você está reconstruindo em seus próprios termos. Eu aprovo." A aprovação de Bia foi mais do que um consolo. Foi uma chave. Abriu portas que haviam estado fechadas para Isabela por anos. Portas que Isabela nem sequer havia percebido que queria atravessar. De repente, Isabela era co-anfitriã de uma exposição privada em uma galeria na Vila Madalena, reintroduzindo-se com Bia a curadores de museus, artistas e, o mais importante, aos filantropos de velha estirpe da cidade. As mesmas pessoas cujo respeito Rogério ansiava, mas nunca podia comandar por completo. Eles viram em Isabela não o apêndice de Rogério, mas a filha de um homem que haviam respeitado e uma mulher de substância por direito próprio. Eles falaram de sua fundação revivida, a Fundação Vega, para as artes, com genuíno interesse. Sua paixão era autêntica, seu conhecimento da história da arte profundo. Ela não era uma esposa entediada procurando um passatempo. Ela era uma pessoa séria com uma missão séria. Enquanto isso, Sara Freitas e sua equipe estavam fazendo sua mágica na imprensa. Não houve vazamentos escandalosos sobre o caso. Isso teria sido muito grosseiro, muito à la Tainá. Em vez disso, uma narrativa diferente começou a tomar forma. Uma pequena matéria apareceu na seção de estilo da Folha de São Paulo sobre o ressurgimento do luxo discreto e da filantropia intelectual, contrastando-o sutilmente com a caridade mais barulhenta e ostensiva da nova riqueza. O nome de Isabela foi mencionado como um exemplo principal do primeiro. Um artigo na edição online da Caras perfilou os doadores de legado, filhos de famílias proeminentes que estavam revivendo o trabalho beneficente de seus pais. A Fundação Vega apareceu de forma destacada, com uma citação de Isabela sobre a crença de seu pai de que a arte é a consciência de uma cidade. Não havia nenhuma foto dela, apenas suas palavras, o que lhes dava mais peso. Esses sussurros eram uma forma de guerra psicológica. Eles não atacavam Rogério ou Tainá diretamente. Eles simplesmente criaram um mundo
um padrão de elegância e propósito do qual Tainá, por sua própria natureza, estava excluída. Tainá, que documentava cada refeição cara e cada férias patrocinada no Instagram, era a encarnação da cultura performática que o artigo sutilmente denunciava. Rogério, quando percebeu tudo, sentiu-se lisonjeado. Boa imprensa para a família, ele comentou uma manhã, vendo uma menção da Fundação Vega em uma coluna de sociedade. Que bom que você está se mantendo ocupada, Isa. Ele estava tão cego por seu próprio ego que viu suas atividades como uma extensão encantadora e inofensiva de sua própria construção de marca, como uma nova ala decorada com bom gosto de sua sede corporativa. Ele não viu que era um edifício completamente separado, com sua própria fundação e sua própria fonte de poder. Tainá, no entanto, não estava tão complacente. Ela viu a mudança e isso a enfureceu. Seu mundo era construído sobre a atenção e, de repente, uma parte dessa atenção estava sendo desviada para a esposa chata. O que é isso que eu continuo vendo sobre a fundação da Isabela? Ela exigiu de Rogério uma noite em seu loft elegante e minimalista no Jardim Europa. Um loft pago por uma sociedade limitada, conectada à Albuquerque Holdings. Ela está fazendo parecer que é a próxima princesa Isabel. É vergonhoso. As pessoas vão pensar que você não pode controlar sua própria esposa. Não é nada, querida. Rogério a tranquilizou, distraído por uma dúzia de outras pressões empresariais. É um pequeno projeto para mantê-la contente, mas significava algo. A insegurança de Tainá começou a torná-la descuidada. Ela se tornou mais barulhenta, mais exigente. Ela postou fotos cada vez mais luxuosas online. Uma nova pulseira de diamantes, uma viagem de fim de semana para Fernando de Noronha em um jatinho particular, em uma tentativa desesperada de reafirmar seu status como a mulher no centro do mundo de Rogério. Mas, no novo contexto que Sara Freitas havia criado, suas postagens começaram a parecer menos glamorosas e mais gananciosas. A seção de comentários, uma vez uma corrente de elogios, começou a ver algumas vozes dissidentes. Isso é muito brega, algumas pessoas têm mais dinheiro do que classe. A aliança final, e talvez mais crítica de Isabela, foi forjada no mundo que Rogério mais respeitava. As finanças. Ela almoçou com Miguel Correia, um incorporador rival e um homem que Rogério havia superado em uma guerra de lances particularmente desagradável 5 anos antes. Eles nunca tinham sido amigos, mas compartilhavam uma conhecida mútua em Bia Dubois, que arranjou a reunião. Isabela não pediu dinheiro ou conselhos de negócios a Miguel. Ela simplesmente guiou a conversa para o acordo com Chen. Mencionou de passagem que Rogério parecia estar sob muita pressão, que o financiamento parecia mais complexo do que o habitual. Miguel, um homem astuto e observador, pegou a dica. Rogério é um apostador, disse ele, mexendo seu café. Ele se superalavancou para obter o financiamento para esse projeto. Ele está contando que Chen não apenas invista, mas traga seus parceiros bancários. Se esse acordo cair, ele estará perigosamente exposto. Isabela simplesmente assentiu, arquivando a informação. Ela não precisava fazer nada com ela. Ela só precisava sabê-la. O conhecimento, ela estava redescobrindo, era a forma definitiva de poder. Na véspera da gala do MASP, Alexandre chegou de São Paulo com uma equipe e várias bolsas de roupas grandes e muito seguras. Ele se instalou em uma das suítes de hóspedes do apartamento dos Albuquerque, que ele transformou em um provador privado. Quando Isabela viu o vestido pela primeira vez, ela ofegou. Não era um vestido. Era uma obra-prima. Não era barulhento ou chamativo. Não clamava por atenção. Ela a comandava.
Era uma coluna de seda azul meia-noite celestial, tão escura que era quase preta, que parecia absorver a luz ao seu redor. Mas a arte estava nos detalhes. Milhares de minúsculas contas de platina costuradas à mão formavam uma constelação abstrata impressionante, que caía em cascata por um ombro e através do corpete, acumulando-se em seu quadril, antes de se espalhar pelo comprimento do vestido. Era elegante, poderoso e absolutamente único. Era uma armadura forjada com seda e luz de estrelas. "É você, Cherie", disse Alexandre em voz baixa, forte, serena, com um universo de fogo dentro. Enquanto estava de pé na frente do espelho, ela não viu a mulher que havia chorado na varanda do Teatro Municipal. Ela viu a filha de seu pai. Ela viu uma mecenas das artes. Ela viu a diretora da Fundação Vega. Ela viu uma mulher que havia reunido silenciosamente suas forças, construído suas alianças e agora estava finalmente pronta para o evento principal. Rogério ainda estava tentando descobrir como dizer a Tainá que ela não podia ir à festa. Ele não tinha ideia de que sua esposa estava prestes a se tornar a festa. O hall e o ar fora do Museu de Arte Moderna, MAM, ou talvez o Palácio dos Bandeirantes, crepitava com uma energia elétrica e caótica. Era uma sinfonia de paparazzi gritando, o ronronar grave dos SUVs pretos e os guinchos agudos dos fãs apertados contra as barricadas policiais. O tema da Gala do MASP deste ano era Corpos Celestes, e o tapete vermelho, uma ampla escadaria, já era uma galáxia das estrelas mais brilhantes e ousadas da moda. Era um espetáculo de proporções épicas, e nesta voragem, Rogério Albuquerque chegou com um olhar petulante e triunfante. O acordo com Chen, após semanas de tensas e exaustivas negociações, finalmente havia sido assinado naquela manhã. Para Rogério, esta gala não era apenas uma obrigação social, era uma volta da vitória. Ele tinha seus investidores em sua mesa, um projeto multibilionário garantido, e havia conseguido manejar Tainá, que atualmente estava de mau humor em uma viagem de consolação para Mônaco paga por ele. Ele saiu de seu carro, ajustando os punhos de seu smoking Ricardo Almeida, pronto para se encharcar da adulação que sentia que lhe cabia. Sua esposa, a bela e recatada Isabela, chegaria separadamente. Ele mal a tinha visto o dia todo, assumindo que ela estava ocupada com algum último retoque de seu cabelo e maquiagem. Ele fez sua obrigatória aparição no tapete vermelho, sorrindo para as câmeras, apertando a mão de um vereador da cidade e desfrutando do brilho de seu sucesso. Ele estava presidindo uma tertúlia na metade das escadas, aceitando felicitações de um incorporador rival quando a atmosfera mudou repentinamente. Começou como um murmúrio na base da escadaria, uma onda de excitação que rapidamente se transformou em um rugido. A caótica saraivada de flashes dos fotógrafos, que havia se dispersado entre uma dúzia de celebridades diferentes, de repente se coesionou, focando com intensidade laser em um único ponto. Cada câmera, cada lente, cada olho se voltou para uma nova chegada. Rogério estreitou os olhos, irritado por ter sido destituído de seu protagonismo. Ele viu que um carro parou, um discreto Maybach preto, e dele emergiu uma mulher. Por um momento, seu cérebro não processou o que estava vendo. Era Isabela, mas não era a Isabela que ele conhecia. A mulher no tapete vermelho não era a esposa tranquila e discretamente vestida que ele dava por garantida. Este era um evento celestial em forma humana. O vestido de Alexandre Hershkovich era mais do que um vestido. Era uma declaração de poder.
A seda meia-noite absorvia a luz dura dos flashes e a refletia como um suave e etéreo brilho. O trabalho de contas de platina cintilava como uma nebulosa recém-descoberta, capturando a luz a cada movimento elegante. Seu cabelo, geralmente preso em um coque simples, estava recolhido em um intrincado estilo régio que realçava a coluna elegante de seu pescoço. Em suas orelhas não estavam seus habituais brincos de pérolas, mas um par de impressionantes brincos pendentes de diamantes que pareciam luz de estrelas capturada. Ela não subiu as escadas apressadamente. Ela se moveu com uma confiança serena e inabalável, parando enquanto os fotógrafos gritavam seu nome. «Isabela! À sua esquerda, Isabela! Olhe aqui!» Eles não gritavam Albuquerque, eles gritavam seu nome. Rogério ficou imóvel, com uma taça de champanhe meio vazia na mão. Seus investidores, incluindo o Sr. Chen, ficaram em silêncio ao lado dele. Todos os olhos deles estavam fixos em Isabela. Ele podia sentir a surpresa, a admiração, a reavaliação deles. Mas o vestido foi apenas a salva inicial. Quando Isabela chegou ao topo das escadas, ela não foi apenas recebida pelas saudações habituais, mas por Sara Freitas, que a guiou sem problemas em direção a um grupo de repórteres da Vogue, Folha de São Paulo e da agência Estadão. Os pesos pesados da mídia. Isso não foi uma coincidência. Isso foi uma emboscada. «Isabela, você está absolutamente deslumbrante», disse uma conhecida jornalista de moda. «Alexandre Ertikovitch, é claro, faz anos que ele não veste uma paulistana. Como você o convenceu?» Isabela esboçou um sorriso tranquilo e radiante que foi transmitido em telas de todo o mundo. «Alexandre é um velho amigo da família», disse ela, sua voz clara e firme. Ele entendeu o espírito do que eu queria alcançar esta noite. Isto não é apenas moda, é arte e o poder da arte para transformar. Rogério observou um nó de pavor apertando em seu estômago. Esta não era a sua Isabela tranquila e modesta. Esta era uma estranha impecável, eloquente e formidável. Então veio o golpe de mestre. Um repórter da Folha se adiantou. «Isabela, houve rumores por semanas. Você pode confirmar os rumores sobre a Fundação Vega?» Este era o momento. Esta era a culminação de 6 semanas de planejamento, de alianças silenciosas e sussurros estratégicos. «Eu posso!» disse Isabela, seu olhar abrangendo as câmeras, aparentemente alheia ao marido, que estava a apenas 20 pés de distância. «Tenho o prazer de anunciar formalmente esta noite que, após anos de inatividade, estou relançando a fundação de minha família. A Fundação Vega para as Artes é dedicada a financiar a educação artística nas comunidades mais desfavorecidas de São Paulo». Ela continuou repetindo as mensagens-chave que Sara Freitas havia lhe incutido. Em um mundo focado em construir mais alto e mais rápido, muitas vezes esquecemos de nutrir a alma de nossa cidade. A Fundação Vega garantirá que a próxima geração de artistas, sonhadores e inovadores tenha a chance de florescer. Então veio a reviravolta que aterrissou como um golpe no corpo de Rogério. «E eu não estou fazendo isso sozinha», anunciou Isabela. Ela gesticulou para o lado e, avançando para se juntar a ela, estavam Bia Dubois, Miguel Correia e, o mais surpreendente, a senhora Chen, uma mulher conhecida por sua própria importante obra filantrópica na China. Rogério sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Miguel Correia, seu arquirrival, e a senhora Chen. A presença deles era um endosso implícito e muito público. Ele viu a expressão no rosto do Sr. Chen, uma mistura de surpresa
e profundo respeito dirigida inteiramente a Isabela. Naquele momento, Rogério deixou de ser o único ator de poder em seu próprio acordo. Sua esposa acabara de flanqueá-lo, alinhando-se com seu rival e a família de seu parceiro mais novo e importante. As câmeras piscaram, os repórteres rabiscaram furiosamente. A história não era mais apenas Rogério Albuquerque fecha acordo com Chen. Agora era Isabela Albuquerque lança importante fundação filantrópica com um conselho poderoso, ofuscando o próprio marido na gala do MASP. Alguém finalmente colocou um microfone no rosto de Rogério. Rogério! Que surpresa! A nova fundação de sua esposa é o burburinho da gala. O que você acha deste anúncio incrível? Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele estava completamente cego. Este não era um pequeno projeto. Este era um golpe de Estado executado com precisão militar no palco mais público imaginável. Ele olhou para Isabela, que finalmente encontrou seu olhar através do mar de repórteres. Não havia raiva em seus olhos, nem triunfo vingativo. Havia apenas uma força fria e tranquila que ele nunca havia visto antes. Era o olhar de uma mulher que finalmente havia compreendido seu próprio valor. Uma mulher que não precisava mais de sua permissão ou aprovação. Ele sentiu uma onda de tontura. Ele viu os sorrisos zombeteiros nos rostos de seus concorrentes. Ele viu o olhar calculista nos olhos do Sr. Chen. Ele havia passado o dia celebrando uma vitória empresarial, acreditando que era o rei de seu universo. Mas enquanto as câmeras piscaram e o mundo observava, ele percebeu a devastadora verdade. Sua esposa, a mulher que ele havia desprezado e permitido que sua amante zombasse, acabara de construir seu próprio reino. E ela o havia construído bem no centro de seu desenho, um novo mapa de poder, onde ele não era mais o governante indiscutível. Os alicerces de seu mundo não apenas tinham rachado, eles tinham se estilhaçado. A repercussão da gala do MASP não foi uma forte explosão, mas uma série de ondas de choque silenciosas e devastadoras que desmantelaram o mundo de Rogério Albuquerque de dentro para fora. Começou na manhã seguinte, antes que o sol tivesse se levantado completamente sobre o Rio Pinheiros. Rogério, acordado após uma noite agitada, viu os primeiros alertas em seu telefone. As edições online das principais publicações da cidade estavam ao vivo e seu veredicto era unânime. Seu acordo com Chen, duramente ganho, o suposto feito culminante de seu ano, foi relegado a uma coluna densa e cheia de jargão na página de negócios. Mas as capas das seções de estilo e sociedade, o espaço digital e impresso que moldava as opiniões do mundo em que ele vivia, eram outra história. Elas eram um santuário para Isabela. A Vogue publicou uma extensa galeria de fotos sob o título O Golpe Celeste de Isabela Albuquerque, mais do que um vestido, uma declaração. O artigo desmembrou seu look não apenas como uma escolha de moda, mas como uma declaração política. Em um mar de glamour emprestado e tendências fugazes, escreveu o jornalista. Isabela Albuquerque, em um Alexandre Hertkovich, sob medida, nos lembrou o poder duradouro da história pessoal e do propósito discreto. Ela não apenas usou um vestido, ela habitou uma ideia. A Folha foi ainda mais impactante. O renascer de uma filantropa, a Fundação Vega toma o protagonismo ao sair, Isabela Albuquerque das Sombras. A peça elogiou sua iniciativa, enquadrando-a como um antídoto necessário à caridade transacional da elite do novo dinheiro. Detalhou o impressionante conselho que ela havia reunido. A respeitada decana do mundo da arte, Bia Dubois, o magnata rival, Miguel Correia,
e a internacionalmente estimada Sra. Chen. A narrativa que Sara Freitas havia construído com tanto cuidado havia se tornado o evangelho da noite para o dia. Isabela não era mais um acessório. Ela era o evento principal. Em sua ensolarada suíte de hotel em Trancoso, Tainá Campos acordou para uma realidade que parecia um ataque pessoal. Seu telefone zumbia incessantemente, mas não com os elogios a que estava acostumada. Era um dilúvio de tags, menções e mensagens diretas que a apontavam para a mesma e exasperante história. O triunfo de Isabela. Uma raiva venenosa, quente e ácida, a invadiu. Ela havia sido exilada, enviada com uma pulseira de diamantes como chupeta, para que esta relíquia pudesse ter seu momento. Desesperada, ela partiu para a ofensiva. Postou freneticamente uma série de histórias no Instagram. Uma selfie fazendo bico no deck de um iate, a água cristalina como pano de fundo de seu tédio fabricado. Um close-up de uma bolsa Hermès recém-comprada, artisticamente colocada em uma mesa de centro. Um vídeo bumerangue de taças de champanhe tilintando com um amigo anônimo que ela havia contratado para o dia. Suas legendas eram uma desesperada saraivada por relevância. Vivendo minha melhor vida, com a hashtag Mata Despreocupada. Algumas garotas têm títulos, outras têm tesouros. Vida na Costa do Sol. Mas seu timing não poderia ter sido pior. Pela primeira vez, o mundo estava, de fato, despreocupado com Tainá Campos. Suas desesperadas exibições de riqueza, que semanas atrás poderiam ter sido vistas como aspiracionais, agora pareciam infantis e vulgares no contexto do grande e significativo gesto de Isabela. A sessão de comentários, uma vez sua caixa de ressonância pessoal de adoração, tornou-se um pelotão de fuzilamento. Enquanto você posta selfies, a esposa dele está mudando o mundo. Isso é muito brega. Leia a sala. Classe versus lixo. E todos nós sabemos qual você é. Essa hashtag, Remicho Despreocupada, parece muito preocupada. O último prego no caixão de sua imagem pública não veio de um troll, mas de seu agente. A ligação veio à tarde. Tainá, disse ele, sua voz tensa e desprovida de sua habitual bajulação. Aquela campanha de relógios de luxo que estávamos fechando. Eles estão retirando a oferta. O quê? Por quê? Ela guinchou. A taça de champanhe tremia em sua mão. A marca deles é sobre elegância atemporal, Tainá. Eles sentem que sua percepção pública atual não está alinhada com essa mensagem. Eles estão indo em outra direção. A linha cortou, deixando Tainá em uma gaiola dourada e silenciosa de sua própria criação. Sua marca, construída sobre ser o centro brilhante das atenções, havia sido desvalorizada instantânea e irrevogavelmente. Ela não era mais a escandalosa e emocionante outra mulher. Ela era simplesmente a vulgar amante de um homem cuja esposa acabara de se tornar lenda. Para Rogério, as consequências foram mais imediatas e muito mais severas. Ele entrou em um almoço de acompanhamento com o Sr. Chen e sua equipe, esperando finalizar a logística. Em vez disso, ele encontrou Isabela já sentada à mesa, imersa em uma conversa com a Sra. Chen. O Sr. Chen havia solicitado especificamente a presença dela. A atmosfera era palpavelmente diferente. A conversa não era sobre concreto e aço, mas sobre arte e legado. O Sr. Chen se virou para Isabela. Minha esposa estava me falando sobre o foco de sua fundação em preservar as formas de arte tradicionais entre os jovens. É um tema muito caro ao meu coração. Isabela respondeu com um ponto erudito sobre a perda de habilidades artesanais na era digital, seu conhecimento fluente e sua paixão genuína. Rogério só pôde sentar-se ali,
um observador silencioso e inútil em sua própria reunião. Ele sentiu um frio pavor percorrer seus ossos enquanto observava a cena. Ele sempre se apresentou como o lobo solitário, o gênio singular por trás de seu império. Agora, Chen e seus outros investidores viam que seu maior ativo era o que ele havia negligenciado e desprezado. Eles viam Isabela não como um possível fardo em um divórcio complicado, mas como uma força estabilizadora, uma mulher de integridade. Seu próprio caráter, por extensão, estava agora sob revisão. Seu imprudente caso já não era um assunto privado. Era um risco empresarial flagrante. Sua esposa é uma mulher formidável, Sr. Albuquerque, disse Chen a Rogério mais tarde, enquanto eles saíam. Suas palavras, uma adaga perfeitamente cortês. A força de uma empresa não reside apenas em seu balanço, mas no caráter de sua liderança, de toda a sua liderança. O desprezo social foi rápido e brutal. Não foi um decreto formal, mas 1000 pequenos cortes. Ele ligou para seu companheiro de golfe habitual, um homem que conhecia há 20 anos, apenas para se deparar com uma desculpa esfarrapada e inacreditável sobre uma dor nas costas. Os convites para jantares privados e escapadelas de fim de semana simplesmente pararam de chegar. As esposas de seus amigos e parceiros de negócios, que uma vez haviam tolerado a presença de Tainá com sorrisos forçados, agora o cumprimentavam com uma frieza gélida antes de se virarem. Eles ficaram inequivocamente do lado de Isabela. Ela não havia pedido isso. Ela não tinha que fazer isso. Suas ações haviam falado por ela, e todos haviam ouvido a mensagem. Isabela Albuquerque era uma mulher digna de respeito. Rogério, pela primeira vez em sua vida, sentiu-se impotente. Ele tentou confrontar Isabela em seu apartamento naquela noite. O espaço, uma vez um monumento ao seu sucesso, agora se sentia como o território soberano dela. "O que foi aquilo, Isabela?" ele exigiu, tentando invocar sua antiga e ressonante autoridade. Mas sua voz soou oca, um fantasma no vasto salão. "Que diabos foi todo aquele espetáculo?" Isabela levantou os olhos de uma proposta que estava revisando para a fundação, sua expressão tão plácida quanto um lago profundo. "Foi", disse ela, sua voz uniforme e fria. "Para lembrar a você e a todos os outros quem eu sou. Eu não sou apenas sua esposa, Rogério. Eu sou a filha de Roberto Vega. Eu sou uma parceira nesta vida que construímos, e eu não serei desprezada ou desrespeitada, nem por você e certamente não por sua amante. Você se foi pelas minhas costas. Você se aliou ao meu rival, Miguel Correia." Ele cuspiu. Seu rosto ficou irregular. "Eu construí um conselho para minha fundação." Ela o corrigiu suavemente. A correção em si, uma demonstração de poder. Miguel Correia, apesar de nossa história, compreende a importância do dever cívico. A senhora Chen é apaixonada por educação artística. A presença deles dá credibilidade a uma causa em que eu acredito. Nunca foi sobre você, Rogério. Você simplesmente presumiu que o mundo gira ao seu redor. Esse sempre foi o seu problema. Ele olhou para ela, finalmente vendo a profundidade de sua loucura. Ele havia cutucado um urso que ele pensava ser um gatinho. Ele havia zombado de suas roupas, sua tranquilidade, sua dignidade, não compreendendo que essas eram as mesmas fontes de sua força. Ele havia pensado que o poder era barulhento, ostensivo e de lantejoulas douradas. Ele havia se enganado. O poder era um vestido de alta costura que sussurrava, um plano estratégico executado em silêncio e uma rede de aliados unidos pelo respeito mútuo, não pelo dinheiro. O golpe final e esmagador veio uma semana depois,
Rogério estava em seu escritório, olhando para planilhas que de repente pareciam sem sentido quando sua linha privada tocou. Era Davi Merino, o vice-presidente sênior do banco, que financiava o projeto Chen. Rogério, Davi começou seu tom desconfortavelmente formal. Eu estou ligando sobre a última parcela de financiamento para a Torre Albuquerque. O conselho teve uma reunião esta manhã. Há algumas preocupações. Preocupações? Repetiu Rogério, seu estômago apertando. O acordo está assinado. Chen está dentro. Sim, nós sabemos, mas nosso compromisso depende de nossa confiança na liderança do projeto. A voz de Davi estava hesitante. E, Rogério, o conselho está preocupado com a estabilidade de sua liderança pessoal à luz dos recentes eventos públicos. A imprensa tem sido extensa. A implicação era tão clara quanto catastrófica. O banco e o mundo viam Isabela como a estável. Sem ela implicitamente ao seu lado, Rogério em si parecia um mau investimento. Ele estava enfrentando a ruína financeira não por uma queda do mercado, mas porque ele havia falhado em valorizar sua esposa. Ele a encontrou no escritório, um lugar que ele agora entrava com a apreensão de um peticionário se aproximando de um trono. A sala estava cheia do sol da tarde e ela estava banhada nele. Um ícone de autoridade tranquila. Eles vão retirar meu financiamento, Isabela, disse ele, sua voz despojada de toda a sua habitual fanfarronice. Ele parecia derrotado, menor, um homem desinflado. Por sua causa, Isabela largou sua caneta e cruzou as mãos sobre a escrivaninha antiga. Não, Rogério, disse ela. Sua voz não era cruel, mas firme como o aço. É por sua causa, é por suas escolhas, sua arrogância, sua profunda falta de julgamento e sua crença de que a única pessoa neste casamento que importava era a que estava no espelho. Ele afundou em uma cadeira na frente dela, o couro suspirando sob seu peso. O que você quer, Isa? Ele sussurrou, usando o velho diminutivo familiar. Soou estranho, imerecido. Um divórcio, metade de tudo. Tudo. Isabela o considerou por um longo momento. Ela poderia arruiná-lo completamente. Ela tinha o poder, a influência e a justificação para fazê-lo. Mas ela nunca havia sido motivada pela pura vingança. Seu objetivo havia sido a recuperação, não a destruição. Eu quero respeito, Rogério, disse ela, sua voz baixando para um quase sussurro, forçando-o a se inclinar. E eu quero um novo acordo. Nosso casamento, como o conhecíamos, acabou. Isso não é negociável. De agora em diante, somos parceiros de negócios. Você administrará sua empresa e eu administrarei minha fundação. Manteremos uma frente pública de civilidade para o bem de nossos filhos e de nossos interesses comerciais restantes. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. Seu caso com Tainá Campos terminará imediata e permanentemente. Você fornecerá um acordo generoso, mas final, cujos termos meu advogado redigirá. Incluirá um acordo de confidencialidade inquebrável. Ela desaparecerá de nossas vidas e do olho público. Se ouvir uma única postagem críptica nas redes sociais dela, esse acordo será anulado. Isso está claro? Ele só pôde acenar com os olhos arregalados. Viveremos nesta casa como coabitantes, mas não como um casal. Assistiremos a funções importantes juntos, quando necessário como parceiros na empresa Albuquerque Vega, mas nossas vidas privadas serão completamente separadas. Estes são os meus termos, eles não são negociáveis. Rogério olhou para a mulher à sua frente, serena, poderosa e em completo controle. E ele soube que não tinha escolha. Ele havia perdido.
Ele estava tão ocupado menosprezando sua esposa, tão confiante em sua mansidão, que nunca a viu se elevar acima dele. Ele a sentiu lentamente, o arquiteto de um império que desmoronava posto de joelhos não por uma recessão do mercado ou um predador corporativo, mas pela vontade tranquila e indomável da mulher, cujo vestido ele tinha deixado sua amante rir. Isabela Albuquerque não apenas havia vencido a batalha, ela havia redesenhado todo o mapa de seu mundo. E neste novo mundo, ela era e sempre seria a rainha. Comentário final. A história de Isabela é um poderoso lembrete de que a verdadeira força não reside em ser a voz mais alta na sala. Trata-se de uma confiança tranquila, um pensamento estratégico e o conhecimento de seu próprio valor infinito. Ela transformou a humilhação em empoderamento e deu a todos que a subestimaram uma lição que eles jamais esqueceriam. O que você achou do épico retorno de Isabela? Você já testemunhou um momento em que alguém deu a volta por cima, completamente na frente de seus detratores? Compartilhe seus pensamentos e suas próprias histórias nos comentários abaixo. Lemos cada um deles. Se você foi cativado por esta história de drama e triunfo, por favor, dê um like neste vídeo e compartilhe com alguém que precise se lembrar de seu próprio poder. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum outro incrível drama da vida real.